Uma boa tarde a todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça chamado dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a segunda sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora que faça a leitura do versículo da Bíblia. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Eclesiastes, capítulo 7. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado na Rua Dr. Samuel Costa, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a primeira sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária vereadora
Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Lucas de Oliveira Cordeiro, Flora Maria Salles França Pinto. Os vereadores Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio Santos da Conceição, Luiz Cláudio Alcântara da Costa e Alan Souza Ribeiro justificaram a ausência. A vereadora professora Flora leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da primeira sessão extraordinária, ofício 001 de 2022, memorando 001 de 2022, ofício da Colitur, ofício número 1 de correspondência da Mineral Engenharia e Meio Ambiente, projeto de lei complementar número 001 de 2022, projetos de lei 001, 002 e 005 de 2022, e a matéria votada no expediente foi requerimento 001 e 004, indicações 004 a 015, 020 a 023, 029, 033, 035, 037 e 043. Moção de aplausos. Vereadores inscritos no expediente, vereadora professora Flora. E a matéria votada na ordem do dia, projeto de lei número 094, vereadores que discursaram no expediente final, vereadora professora Flora, vereador Lucas Cordeiro e vereador Rodrigo Penha. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. A ata está em votação. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Memorando 022, comunica a ausência da sessão ordinária do vereador Valceni da Silva Teixeira. Memorando número 0217 de 2021, assunto ampliação da área e cobertura no bairro Sertão do Taquari, referência ao ofício 079 de 2021. A Telefônica Brasil, doravante vivo, em atenção ao ofício supracitado, vem a presença dessa Vossa Excelência, por intermédio desta correspondência, encaminhar as informações solicitadas. Inicialmente, cumpre mencionar que o município de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, é atendido pela Telefônica por meio de 14 estações transmissionais de radiocomunicação, através de tecnologia 2G, 3G e 4G, que promovem a cobertura móvel na área urbana da sede municipal e adjacências. No que concerne às melhorias no sinal para o município, cumpre mencionar que no ano de 2021 foram realizadas 6 obras de ampliação de tecnologia 4G na rede já existente, e ainda para o corrente ano estão previstas uma obra de ampliação da tecnologia 4G e uma ativação de tecnologia 4G, ambas na rede já existente, proporcionando à população uma melhor qualidade de acesso aos serviços de dados na localidade. No tocante ao objeto do pleito, informamos que, no momento, não constam nos projetos de expansão de cobertura da empresa o atendimento na localidade de Sertão do Taquari. Não obstante, em especial atenção à solicitação apresentada por Vossa Excelência, as localidades serão incluídas nas análises para planejamento e viabilidades futuras. Nesse sentido, é importante salientar que o compromisso de abrangência e metas de cobertura são determinadas pela Anatel em editais de licitação. Por oportuno, considerando o pleito em objeto, é importante destacar a recente aprovação da Lei nº 14.109, que modernizou a Lei de Fundo de Universalização das Telecomunicações, instrumento de política pública essencial para fomentar a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes de serviço. Daniel Costa Sampaio de Araújo, gerente de Relações Institucionais da Telefônica. Resposta ao ofício número 32, assunto solução de denúncia, enviado pela Marinha do Brasil, agência da Capitania dos Portos de Paraty. Senhor Presidente, em resposta à denúncia apresentada a esta agência por essa casa, por meio do requerimento número 005 do gabinete do vereador Marquinho, participo que, após apurado o fato, mediante sindicância instaurada pela portaria número 67,
de 7 de julho de 2021, o capitão dos portos do Rio de Janeiro decidiu cancelar o ofício número 35 da AG Paraty, datado de 18 de março de 2013, que emitiu parecer favorável para a instalação de dispositivos de boias naquela localidade. Sendo assim, o proprietário será informado que deve proceder à retirada dos dispositivos ora instalados. Outro sim, cabe informar a essa casa que durante o transcurso da sindicância deu entrada nesta agência uma nova solicitação protocolada número 386, em 30 de novembro, referente ao estabelecimento de balizamento de uso restrito na Praia do Engenho, Saco do Mamanguá. Esta, por sua vez, encontra-se em trâmite na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Participo ainda que, em caso de parecer favorável, este diz respeito tão somente aos aspectos inerentes à segurança da navegação e do ordenamento do espaço aquaviário, de competência da autoridade marítima, não eximindo ao solicitante o cumprimento de obrigações e exigências de outros órgãos nas esferas federal, estadual e municipal, previstas na legislação em vigor, em especial de natureza ambiental. Por oportuno, apresento meus sentimentos de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Arnaldo Amirato Dias, capitão-tenente da Agência da Capitania dos Portos de Paraty. Vereador Rodrigo, vamos abrir para você fazer a entrega da sua moção, meu amigo? Boa tarde, senhor presidente, demais edis, funcionários da casa. Queria convidar o Luciano aqui, funcionário da Secretaria de Esportes. Boa tarde, meu amigo. Fica aqui do meu lado. Gente, o Luciano é um funcionário da Secretaria de Esportes efetivo, que faz um trabalho espetacular. Eu o acompanho nas redes sociais e no final do ano passado, eu estava com a minha mãe conversando, ele vinha da praia do trabalho, e eu encontrei ele, Luciano, você aceitaria uma moção de aplausos no nosso mandato? Lógico, ficaria muito honrado. E eu fiquei feliz. E mais feliz eu fiquei ainda da resposta das ruas, sem eu ainda ter te entregue emoção, o quanto as pessoas gostam de você, o quanto você é querido, respeitado no seu ambiente de trabalho, colegas de trabalho se ligando, parabenizando. Então eu fico muito feliz, Luciano, muito honrado, e peço que você continue desse jeito que você é, respeitando as pessoas e fazendo a diferença na vida de crianças, idosos, e agora com esse projeto muito importante que a Prefeitura está fazendo nas escolas também, com certeza você vai mudar a vida de muitos jovens, e isso é muito importante. Então, o meu agradecimento por você ter aceito, e aqui está a sua moção de aplausos, que Deus abençoe, e você continue nessa luta. Se quiser falar um pouquinho. Primeiramente, agradeço a Deus, essa oportunidade de estar aqui. Agradeço também a minha esposa, a minha família, o pessoal da Secretaria de Esportes, assim, todos que vieram me prestigiar. E venho falar que assim, o meu trabalho é, como funcionário público, a gente sempre preza servir a população, independente de partido político, bandeira, tal, a gente está para servir a população. Agradeço imensamente o vereador Rodrigo Penha pela oportunidade. Estou aqui para servir a população de Paraty. Muito obrigado a todos. Obrigado, Luciano. Obrigado. Tirar foto. Tirar foto. Vem tirar foto. Agradeço também aos demais vereadores, todos votaram de forma unânime na moção. Projeto de Lei número 003 de 2022 dispõe sobre a denominação do posto de saúde da comunidade do Paraty-Mirim. Autor, vereador Sanica.
Projeto de lei número 003 de 2022 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Declara patrimônio cultural e material a Ciranda Caiçara de Paraty e dá outras providências. Projeto de lei de autoria da vereadora professora Flora. Projeto de lei de número 004/2022 está sendo encaminhado para a Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 006 de 2022 dispõe sobre a denominação do subposto de saúde da Ponta Negra. Projeto de lei de autoria do vereador Lucas Cordeiro. Projeto de lei 006/2022 está sendo encaminhado para a Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 008 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro da Várzea do Corumbê, de autoria da vereadora professora Flora. Projeto de lei 008/2022 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Constituição. Projeto de lei número 009 institui o projeto Passeio Limpo no âmbito do município e dá outras providências, de autoria do vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei 009/2022 está sendo encaminhado para a Comissão de Justiça e Meio Ambiente. Projeto de lei complementar 002 de 2022 dispõe sobre a revisão salarial dos servidores da Câmara Municipal de Paraty, de autoria da mesa diretora. Então, Projeto de lei complementar 002/2022 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Orçamento. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de sugerir que fosse votado hoje, se desse uns minutos para a análise do projeto e, se assim aprovado pelos colegas, votar hoje. Pedir deliberação ao plenário. Vereador Lulu, Tonico, Alan Ribeiro, Marquinhos, Rodrigo, Flora, Lucas. Aprovado para a primeira e segunda votação. Encaminhado para a primeira e segunda votação. Requerimento número 005 de 2022, solicitando informações sobre a possibilidade de receber as carretas escolas Modo Pet, Odontosesc, Sesc Mulher e outros no município de Paraty, encaminhado a Sistema Fecomércio, o senhor Antônio Florencio de Queiroz Júnior, com cópia para Cicomércio Costa Verde, excelentíssimo senhor Esselmar Gomes da Silva. Justifica-se o presente requerimento, levando em consideração o importante papel prestado pelos serviços SESC, SENAC e SENAI, entre outros, que oferecem constantemente cursos e oficinas de capacitação em várias cidades do país. Com isso, tendo em vista as escassez de ofertas de profissionalização, a vinda de alguns desses programas será oportuna. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento de número 005 de 2022 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 006 solicita convocação de audiência pública com o tema Acessibilidade em Paraty. Justifica o presente requerimento, levando em consideração que diversos governantes apostaram em medidas que garantissem uma experiência mais inclusiva aos turistas e moradores de Paraty. Contudo, vários pontos da cidade, apesar de ser um dos principais pontos turísticos, ainda não são acessíveis para cadeirantes, por exemplo, além de várias praias e cachoeiras de acesso impossível para pessoas com mobilidade reduzida. Isso demonstra o quanto as políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência ainda possuem muito a ser debatido e investido. A parte da dificuldade de mobilidade, há de se considerar também deficientes auditivos, visuais e intelectuais, que sofrem na mesma medida com a falta de acessibilidade. Segundo o censo do IBGE de 2010, há 22 anos, cerca de 800 moradores relatam ter deficiência auditiva, visual, intelectual ou motora. Entretanto, não há sinalização adequada no chão para cegos, tampouco a tradução para libras em eventos oficiais, além de existir poucos agentes de educação especial nas escolas do município. Nota-se, portanto, um certo preterimento por parte
do poder público do grupo tão importante. Portanto, o intuito da audiência pública em questão é discutir sobre políticas públicas mais eficientes para abranger as pessoas com deficiência, tanto que residem em Paraty, quanto aquelas que o visitam. Requerimento da Comissão de Defesa do Cidadão. Requerimento de número 006/2022 está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Mais uma vez, boa tarde, presidente, demais vereadores, funcionários da casa, população de Paraty. É oportuno a audiência pública. Agora, é importante a gente falar que a Câmara Municipal de Paraty ela está com diversas leis nesse sentido, e de diversos anos, e que falta fiscalização. Falta também os moradores, não tão somente, como o próprio empresariado local, entender isso. Porque tem uma lei, por exemplo, do nosso mandato, que toda pousada de Paraty, mesmo tendo abaixo de 10 apartamentos, tem que ter pelo menos um adaptado. Nunca foi cobrado nada. Nós pedimos diversas vezes indicações, fizemos indicações solicitando que as calçadas sejam adequadas. Não se faz. A gente tem a questão do calçamento. Nós fizemos também um projeto de lei indicativo ao ex-prefeito Carlos José, no início do nosso mandato, solicitando que fosse feita a concessão de veículos motorizados, de 2 veículos motorizados no centro histórico, para transportar pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção. Os bares e restaurantes de Paraty, muitos deles não possuem a mesa com acessibilidade, a mesa com pé único no central. Nós não temos na rede pública nós temos poucos, na verdade, funcionários que falam, que conhecem Libras. No hospital, os surdos têm muita dificuldade, chega lá, se o médico não conhece Libras, como é que vai dizer o que ele está sentindo? Então, é uma série de situações, e que não se muda da noite para o dia, mas que leis na Câmara tem bastante. O que é necessário, ao meu ver, é que a gente, além de uma audiência pública, a gente consiga agora, através do Conselho, quem sabe, sensibilizar o Executivo para fiscalização em Paraty. Mas não é para multar, autuar, não, para orientar. Nós não temos nem placas com nome de ruas. Nós não temos monumentos nem identificados. Os nossos monumentos que mais se visitam em Paraty, as pessoas não sabem chegar. Não sabem chegar na Casa da Cultura, não sabem chegar na Santa Rita, não sabem chegar na Praça do Chafariz. Perguntam se aquilo é um chafariz. Então, assim, é uma série de situações que a gente precisa abordar. E vou mais além, vereador Lucas, a questão das cachoeiras está escrita aí, e das praias, a dificuldade também é muito grande, porque como elas vão chegar lá, se nem o transporte, que na maioria vão de jipe, tem acessibilidade. Não se discutiu isso. Então é importante a audiência pública, o meu voto é favorável, só chamo a atenção para que a gente possa chegar numa audiência pública com início, meio e fim, para que a gente possa cobrar, porque às vezes eu sinto falta disso hoje na Câmara, sabe? De cobrar que as coisas aconteçam. Isso aí não tem nada a ver com questão política, é questão de querer que a cidade dê certo. Eu tenho visto a ex-vereadora Marli, que está com dificuldade de locomoção atualmente, e falando constantemente disso nas redes sociais, tem sensibilizado muita gente, sabe? Mas são olhares que a gente precisa ampliar, porque não é só, como foi dito ali no requerimento, a questão motora, questão visual, auditiva, de coordenação também motora. Está muito difícil, está muito complicado. E a gente precisa sim acordar para isso. Paraty precisa acordar para isso. A gente fala muito do calçamento, eu critico muito a questão do calçamento do centro histórico. E agora o esgoto vai sair. Vamos ver se o IFAM vai se coçar para ajudar a cidade, porque o IFAM só vê o que interessa. Então, tomara que resolve isso. Já que vai resolver, resolve também a questão da acessibilidade do centro histórico. Porque é vergonhoso. As pessoas vêm aqui para visitar o centro histórico e não conseguem acessar. Meu voto favorável ao requerimento, assim com um apelo. Que seja uma audiência pública que a gente pegue firme mesmo, a gente cobre mesmo, porque precisa resolver isso. Sabe? Isso vai através do governo federal, estadual, municipal, nós como Câmara e principalmente pelo IFAM, que precisa entender de uma vez por todas que todas as pessoas têm direito de conhecer o patrimônio de Paraty. Essas são minhas palavras. Requerimento continua em discussão.
Não havendo quem queira discutir, requerimento está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 007 de 2022. Requeiro que seja ouvido e plenário na forma regimental, com fundamento no artigo 203, que seja oficiado excelentíssimo senhor Luciano Vidal, prefeito municipal, solicitando informações à Secretaria de Obras Públicas sobre o andamento do processo da estrada do Paraty-Mirim e se há previsão para o término da pavimentação. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de número 007/2022 está em discussão. Com a palavra, vereador Rodrigo Penha. Então, gente, eu volto aqui para falar a respeito da estrada do Paraty-Mirim. Porque Paraty tem uma coisa muito estranha que acontece com a gente. Os problemas só vêm com... Tem problemas que só chegam com a chuva. Repararam? Tem problema que só chega com a falta de energia. Tem problema que só chega com a falta de chuva. E a estrada do Paraty-Mirim, a gente discute ela todo período de chuva. Todo fim de ano. Passou aquilo lá, ninguém fala mais nada. E a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente precisa, sim, cobrar do Estado o que acontece, por que aquilo nunca é liberado, por que esses rios não são dragados, por que a comunidade do Paraty-Mirim tem que sofrer. Porque isso é inadmissível. A prefeitura vai lá, licita, começa a obra para. E não se responde mais, não se diz o que está acontecendo. E nós, vereadores, temos a obrigação de caminhar para cobrar isso. Então, a gente precisa se posicionar. Então, esse requerimento é isso, gente. Pedindo a vossas excelências também que votem favoráveis. Sabe, isso aqui não é uma indagação ao prefeito para saber porque. A gente precisa entender o que está acontecendo. É na esfera estadual, na esfera federal? Por que, Rodrigo, você está fazendo esse requerimento? Porque agora os deputados estão vindo aqui pedir voto. E se tem uma hora que a gente tem que cobrar desses caras, é agora. Porque não adianta vir aqui pedir as coisas e depois virarem as costas para a gente e voltarem daqui a 4 anos de novo. Está cheio de carinha conhecida de novo aí. Então, tudo vindo para cá de novo. E aí, ajuda a gente. Paraty-Mirim pede socorro. E ali é um veio que vai para todos os lugares da costeira, praticamente. Os locais com mais difícil acesso dependem do Paraty-Mirim. Depende de ônibus, depende do turismo, depende daquilo pavimentado, iluminado, cuidado. Mas a prefeitura nunca consegue. Toda vez que a prefeitura licita e vai fazer, vem um embargo. Toda vez vem um embargo. Então a gente precisa entender o que está acontecendo. Porque senão, gente, o que vai acontecer? São diversas eleições que vão vir e diversos candidatos que vão vir oferecendo a mesma coisa e nunca vai acontecer. E a comunidade está lá sofrendo. Então a gente precisa cobrar isso. E a prefeitura precisa usar a Câmara. É necessário. Lá tem o Lulu, tem o Rodrigo, que são 9 vereadores. Não tem o Lulu, tem o Rodrigo, não. Você acha que nós dois vamos lutar contra isso? Agora a gente não sabe. A gente faz requerimento e não responde. Então a gente nunca sabe o que está acontecendo. A gente precisa saber o que está acontecendo. A prefeitura informa a gente, diz que forma a gente pode correr atrás e lutar por isso. A comunidade está sofrendo lá há quanto tempo? Então não pode continuar desse jeito. Esse requerimento é para isso. Então eu peço a vossas excelências que possam votar favoráveis e que a gente possa junto lutar por mais essa mazela antiga de Paraty, e agora é a hora da gente cobrar. Tem que ir a eleição para governador, para deputados, para senadores, então é a hora da gente conversar com essas pessoas. Poxa, vocês querem vir aqui, vocês só vêm aqui nessa época, a gente precisa de vocês o tempo todo. A gente precisa que algumas situações dentro do município se resolvam de uma vez por todas. Dragagem do Cais de Turismo, dragagem dos rios e toda essa questão. Porque só agora se fala disso. Então, esse é o meu apelo, sabe, vereadores? E coloco também disponível o requerimento para qualquer um de vossas excelências quiser assinar. Espero que a gente possa continuar lutando. São essas minhas palavras. Requerimento 007/2022 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 008. Requeiro que seja oficiado o diretor-geral do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Antônio Leite dos Santos Filho, solicitando informações sobre se há prazo para a poda das árvores na rodovia Mário Covas, BR-101, em toda a extensão do município de Paraty,
entre a divisa de Angra dos Reis a Ubatuba, e reparo no piso e manutenção na cabeceira da ponte do quilômetro 576, próximo ao trevo de Paraty, sentido São Paulo. Se é a solução para a entrada dos bairros Parque da Mata e Vila Dom Pedro, no quilômetro 576. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento 008-2022 está em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha. Eu peço desculpa, Vossa Excelência, fica muito tempo sem discutir, então acho que eu estou meio aflorado hoje para discutir. O que está acontecendo, gente? Olha só. Eu vi aí noticiado que foi feita a licitação da duplicação da BR-101 até Ubatuba. Sabe quantas discussões essa casa participou disso? Nenhuma. Nós não fomos convidados para nada. A Câmara de Paraty não foi consultada para nada disso. O vereador Paulo Sérgio, que morava ali no Parque da Mata, tem vídeo ali, eu tenho, indicações, requerimentos, perdi a conta. A gente teve um acidente uma vez, de um ônibus da Colitur, que ele sai por causa das árvores, próximo ao Cabral, e aí vinha uma família e houve um acidente grave. Nós temos hoje lanchas toda hora passando, não sei se Vossa Excelência já viram alguma vez isso, o caminhão com a lancha parar no acostamento, esperar passar para ele vir, para sair da árvore. Então, é uma temeridade. Outro dia, uma família se acidentou vindo do Cabral, faleceu todos os ocupantes do veículo. Estava em alta velocidade, dormiu, não dormiu. Gente, tem que se fazer alguma coisa. E eu estou cansado de enviar ofício para o DENIT. Eu já protocolei até no Rio. Indicações e nada faz. Nada. Os ciclistas, muitas das vezes, têm que caminhar para ir para a estrada por causa disso. Eu já pedi iluminação pública da Boa Vista até o Trevo, do Trevo até a Praia Grande, para ver se ameniza. Mas nada disso, nada. E o DENIT também não responde nada. E agora, a esperança é que ele fala assim, agora você tem que mandar requerimento para a CCR, porque parece que é ela que ganhou. E o que vai acontecer? Eu estou sendo perguntado na rua, quantos pedágios vão ter? Vai ser alargada a pista, não vai ser? Vai ser duplicada, não vai ser? Qual o impacto disso? Eu não sei. Como vereador de Paraty, Patrimônio da Humanidade, não tem um documento nessa casa sendo informado pelo governo federal disso. Angra teve discussões, vieram, e vai duplicar até Angra, e Paraty. Vai ter um pedágio em Itarituba, vai? É assim mesmo? E vai cobrar? Como é que vai ser cobrado? E que local de Itarituba? A comunidade sabe disso? A gente sabe disso? Alguém sabe disso? Então, essas coisas, esses requerimentos cheios dessas coisas. Retiraram vários pardais, porque queriam correr na pista. Agora estão os problemas aí para a gente. A entrada de Graúna com problema, que nem tinha pardal. A curva da morte da Barra Grande, que tiraram o pardal, aquele perigosíssimo, está lá. A entrada aqui do Curisco, lá o patrimônio Trevo para Trindade. Sabe? Quem tirou o pardal, com certeza não mora aqui, não necessita da estrada. Então, essas coisas me incomodam muito e me preocupam bastante. Então, esse requerimento é nesse sentido. Saudar aqui o ex-vereador Rangel, ex-presidente dessa casa. Então, o requerimento é nesse sentido, gente. É mais um requerimento que eu peço a Vossas Excelências, que assinem com o nosso mandato. Vamos mostrar coesão em algumas coisas aqui. É necessidade do DENIT responder isso. E toda vez que mais vereadores assinam, mais respostas nós temos. Está aí a Paraticunha, essa casa, todos os requerimentos tinham Paraticunha, todo mundo assinava, sabe? E é isso. Está disponível, quem quiser assinar, quiser somar, para que a gente possa realmente começar a brigar por essas questões, porque é preocupante, vai duplicar, e qual a segurança que vai ter? Qual a segurança que nós vamos ter? E as comunidades que estão ali nas margens da rodovia? Elas vão ter que sair, as casas vão ser retiradas? Como vai acontecer isso? E os locais de morro, de curvas que tem pedras, como vai acontecer? E a parte ambiental? O que Paraty vai ter de compensação em relação a isso? Não temos nada. Investimento em educação, em emprego, geração de emprego e renda, apoio para as comunidades tradicionais. O que vai ter? É só vir aqui, pegar, botar um pedaço, sair cobrando, está tudo certo? A gente só precisa de uma estrada? Então, essas coisas que a gente tem que levar mais adiante, e é por isso que eu fiz esse requerimento. Conto com o voto favorável de Vossa Excelência. Registrar também a presença do ex-vereador Rangel aí na casa. Fica à vontade aí, meu amigo. Requerimento 008-2022 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Tunico.
Indicação número 001 de 2022 solicita a substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas LED no bairro Sertão do Taquari. Indicação número 002 de 2022 solicita a construção de um ponto de ônibus na localidade do Campinho, próximo à cachoeira conhecida como Bica d'Água. Indicação número 003 de 2022 solicita que seja feita drenagem e urbanização na Avenida da Prainha, no bairro Prainha de Mambucaba. Indicação número 004 solicita que seja feito concreto comunitário no Saco Grande, no bairro Várzea do Corumbê. Indicação número 005 solicita drenagem e urbanização da Rua Pedreira, no bairro Pedras Azuis, com acesso ao bairro Campinho. Indicações do vereador Tunico. Indicações do vereador Tunico. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lulu. Indicação número 024. Solicita a construção de uma cobertura com bancos e banheiros para mototaxistas no ponto localizado em frente ao restaurante da Detinha, na Avenida Roberto Silveira, reiterando indicação número 366. Indicação número 025 solicita a construção de um abrigo para passageiros, ponto de ônibus, em frente à entrada da Marina 188, na Boa Vista, reiterando indicação número 312. Indicação número 026 solicita implantação de balizamento marítimo e demarcação de canal no acesso do Cais de Turismo, Cais Pesqueiro, da Ilha das Cobras e Rio Mateus Nunes, reiterando indicação 045. Indicação número 027 solicita implantação de balizamento marítimo e demarcação de canal no Rio Perequiaçu, reiterando indicação número 117. E indicação número 028 solicita a construção de uma piscina pública semiolímpica com vestiário e alambrado no entorno da mesma, no município de Paraty, com área a ser destinada pela Prefeitura, reiterando a indicação número 013. Indicações do vereador Lulu. Indicações do vereador Lulu está em votação. Aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 016 solicita reforma do ponto de ônibus no bairro do Cabral, sentido Paraty. Indicação número 017 solicita instalação de lâmpadas no poste que fica às margens da rodovia BR-101, ao lado esquerdo da Escola do Campinho. Indicação número 018 solicita que sejam tapados os buracos na estrada do bairro Olaria. Indicação número 019 solicita que sejam tapados os buracos na estrada do bairro Rio dos Meros. Indicação número 37 solicita a construção de 2 pontos de ônibus no bairro Olaria, um no sentido Batuba e outro no sentido Paraty. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 048 solicita que seja feita concretagem na estrada da Graúna, senhor Augustinho, primeira entrada depois da pizzaria Viana, direita da comunidade de Graúna. Indicação número 049 solicita área própria para recreação de cães no município. Indicação número 050 solicita concretagem na Rua do Pelé, até a Baía do Cutia, atrás do Campo do Galo, no bairro Morro do Jacu. Indicação número 051 solicita que seja criado na rede pública um programa de escovação dental, educação infantil ao 5º ano fundamental. Indicação 052 solicita concretagem da Rua do Badesco, atrás da Igreja Católica, no bairro do Corisco. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 038 solicita manilhamento e construção de um bueiro na Rua João Luiz de Freitas, próximo à macenaria do Arnaldo, no bairro da Ponte Branca. Indicação número 039 solicita roçada e limpeza na BR-101, quilômetro 198, no bairro do Campinho. Indicação número 040 solicita reforma da tampa do bueiro na Rua José do Patrocínio, na entrada da Rua Tancredo Neves, no bairro Parque da Mangueira. Indicação número 041 que solicita que seja tapado o buraco na Rua Lourival Valentim dos Santos, no bairro Vila Dom Pedro.
Indicação número 042, solicita reforma da tampa do bueiro na rua Vera Cruz 348, no bairro Ilha das Cobras. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinho está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 61, solicita restauração do parquinho na Praça Vanessa Porto, no bairro Pontal. Indicação número 062, solicita restauração do parquinho da Praça da Paz. Indicação número 063, solicita melhorias no banheiro da Escola Municipal Parque da Mangueira. Indicação número 064, solicita restauração do chafariz ao lado da Prefeitura, no bairro do Pontal. Indicação número 065, solicita a implantação de uma casa de parto em Paraty. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações da vereadora professora Flora aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 044, solicita drenagem da rua Doutor Barreto, no bairro Parque Verde. Indicação número 045, solicita operação tapa-buraco nos trechos de asfalto da estrada da localidade da Pedra Branca. Indicação número 046, de autoria do vereador Lucas Cordeiro, solicita manutenção da estrada Luísio de Castro, no bairro Condado. Indicação número 047, solicita limpeza das valas ao redor do bairro do Pantanal. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 058, solicita reforma e manutenção na ponte Hilton Silva, no bairro Portão de Ferro 2, divisa com o bairro Caborê. Indicação número 059, solicita iluminação pública na estrada da Serraria, no bairro Barra Grande, reiterando a indicação 585. Indicação número 060, solicita manutenção dos bancos da ciclovia da Avenida Otávio Gama e o calçamento da referida avenida em toda a sua extensão. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Rodrigo Penha, aprovado por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais após aprovação pelos vereadores, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas Cordeiro para agraciamento com moção de aplausos Marcelo Alexandre Lima Bastos Neves, em reconhecimento por seu trabalho como Procurador-Geral do município de Paraty, o qual contribuiu para a manutenção da garantia da segurança jurídica da nossa cidade. Por motivos expostos, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder a Marcelo Alexandre Lima Bastos a presente moção de aplausos. Moção do vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplauso, vereador Lucas Cordeiro, está em votação. Aqueles... Moção de aplauso do Lucas Cordeiro está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplauso aprovada por 6 votos favoráveis. 5. Favorável, vereador? Moção de aplauso aprovada com 6 votos favoráveis e 1 contra. Uma abstenção, desculpa. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores, faz constar em seus anais a indicação do vereador Tunico Gama para agraciamento com moção de aplausos ao ilustríssimo estudante Diego Oliveira da Silva. A presente moção tem por objetivo homenageá-lo em reconhecimento ao talento e sua dedicação à música, arte e cultura em nossa cidade. O município de Paraty vem sendo bem representado e muito nos honra em agraciá-lo com a moção de aplausos nesta Casa Legislativa. Pelos motivos expostos, essa Casa de Leis, como forma de reconhecimento, se sente honrada em conceder ao estudante Diego Oliveira da Silva a presente moção de aplausos. Moção do vereador Tunico Gama.
Moção de aplausos do nosso vereador Tunico Gama está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplausos do vereador Tunico Gama, aprovado por unanimidade. A Câmara Municipal de Paraty faz constar em seus anais, atendendo à solicitação da ilustre vereadora professora Flora, que decidiu nesta data, em sessão ordinária, através de seus membros, conceder moção de aplausos à Autoescola Marinheiro. A presente moção tem por objetivo reconhecer a Autoescola Marinheiro, que atua desde 97, sendo pioneira em Paraty, contribuindo junto ao Detran. A Autoescola Marinheiro presta o serviço à população paratiense com muito êxito, tendo atendido mais de 40 mil pessoas nesses 25 anos de carreira. A Autoescola Marinheiro, pioneira em Paraty, atuante desde 97 em contribuição ao Detran. A Autoescola Marinheiro presta serviço à população com muito êxito. Está repetindo. Acho que esse aqui está repetindo. 40 mil. Externamos nosso reconhecimento, reiterando votos de apreço e consideração e que a presente moção seja encaminhada ao homenageado. Moção de aplausos da vereadora professora Flora. Moção de aplausos da vereadora professora Flora está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Moção de aplausos da vereadora professora Flora está aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueio a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, a vereadora professora Flora. Alô, boa tarde a todos. Quero agradecer aos nobres colegas da minha moção de aplauso ser aprovada. Quero dizer que vou botar reiterando a indicação logo de cara, porque, na verdade, eu estou reiterando as indicações. A minha indicação, que eu ainda não havia feito, é sobre o chafariz, que é próximo da prefeitura, que muita gente não conhece, é ali na rua José Balbino, e que é datado de 1950, e é um marco da nossa história, e deve ser preservado, sinalizado, porque ele levava, antes de ter água encanada, para os moradores e para o cemitério, inclusive, de Paraty. Ali era o abastecimento do cemitério. Então, acho que faz parte da nossa história, e nós, como patrimônio, cidade patrimônio, devemos dar o exemplo de preservar os pequenos e os grandes monumentos. Fora isso, eu reiterei a questão dos parquinhos, da Praça da Paz e Vanessa, porque não adianta fazer realmente, a manutenção é o mais difícil de tudo, e é esse que faz a gente persistir, que vale a pena deixar um espaço para as nossas crianças, para as nossas mães levarem crianças, sem oferecer perigo a elas, e, principalmente, um lugar de lazer e de convívio comunitário, como os parquinhos são e devem ser sempre. A gente também fez a questão do banheiro da escola municipal, que a gente já havia dito, mas dessa vez nós visitamos a escola e foi iniciada a reforma, mas ela, além de estar morosa, acabou que fez com que só o banheiro dos alunos com deficiente pudesse ser usado durante um longo período, atrapalhando muito o funcionamento escolar. Então, estamos aqui pedindo uma celeridade nessa questão. E também reiteramos a necessidade de uma casa de parto em Paraty, haja vista o número de cesáreas mais elevado do que deveria ser, principalmente porque não tem uma casa de parto humanizado, onde você pode atender de uma maneira só as mulheres em caso de maternidade, com acesso a doulas, se for essa vontade, com acesso a equipamentos que facilitam o parto natural, para a gente quebrar um pouco essa questão de cesárea, que não é bom nem para a mulher, nem para a criança. Então, são essas minhas palavras, depois eu volto aqui. Com
Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Requerimentos já falei. A indicação 58, a gente fala da Ponte Hilton Silva, a gente esteve lá visitando, passando, né? Porque a gente só passa de carro, né? Na hora que você passa a pé, você vê. Passei a pé lá de dia, estou preocupado que os guarda-corpo estão muito enferrujados. E se o guarda-corpo está enferrujado, pode ser que a parte de baixo, quando as pessoas estão passando, também estejam. Porque aquela ponte, originalmente, ela não tinha aquela passagem ali. Ela só passava veículos. Ela foi alargada. Então, eu estou um pouco preocupado com isso. Aí eu estou pedindo indicação aí para que seja feita uma olhada, né? Dê uma olhada naquilo ali, uma manutenção. A iluminação da estrada da Serraria, a gente sabe que ele tem um problema de posse e tudo, mas não pode ficar aquilo apagado do jeito que está a vida inteira. Precisa arrumar. Tem mulheres que moram ali, que pegam ônibus, que vão para a Serraria e voltam a pé. A mesma situação da Graúna, que o vereador Tunico já fez indicação, já fiz tempos atrás. Precisa fazer aquela iluminação ali. Outro dia eu estive no bairro, dei carona para uma senhora, ela disse que uma moça foi perseguida ali. Então, assim, muito perigoso. Precisa iluminar esses lugares, então a gente tem pedido isso. E o calçamento da Avenida Otávio Gama, os bancos, porque esses banquinhos de madeira, presidente, eles estão todos deteriorados. Já tem muito tempo, precisa arrumar. A vereadora Flora falou, fazer se faz, mas depois a manutenção precisa acontecer. A prefeitura, eu não sei hoje como está a estrutura, porque ano passado houve a votação da estrutura, eu não sei como está hoje, mas existia, antigamente, uma equipe chamada Parques e Jardins, que eram funcionários da prefeitura que cuidavam dessa manutenção, ou que deveriam cuidar. Então, fica aí o meu apelo também sobre essas questões. Que bom, vereadora Flora, que Vossa Excelência esteve na Escola Parque da Mangueira, tomara que seja resolvido. Eu acho que é uma questão tão fácil de resolver e que incomoda muito os alunos ali por usarem o banheiro daquela forma. Eu queria falar um pouquinho da Avenida Roberto Silveira, que, como dizem o ditado, é chovendo molhado, né? As pinturas desapareceram dos quebra-molas, a drenagem não funciona, aquele pedaço da Melissa, ali, a Melissa está alagando aquelas casas ali quando chove muito forte, aquela chuva forte, passageira, torrencial, alaga tudo ali, porque está obstruído, né? Deve estar obstruída a parte pluvial, isso era importante para a prefeitura dar uma olhada. Questão da acessibilidade, quando foi feito de forma errada, precisa ser adequada, são temas importantes até para a audiência. Uma coisa que está me preocupando, velocidade dos veículos na Avenida Roberto Silveira, está surreal. Moto para todo lado, bicicleta para todo lado, gente andando para todo lado, está complicado, sabe? Está bem complicado, cada vez mais complicado, cada vez mais veículos, precisa ser feito algo, sabe? E as pessoas insistem, as pessoas vão entrar na oficina ali do Vitor, estão subindo a avenida, não querem ir lá dar o balão para entrar, já quer atravessar. O outro sai do restaurante da Tinta, sai de ré, o outro sai de moto no meio dos carros. Para no semáforo, o pessoal jogando coisa, outro dia o cara jogou, caiu lá um negócio com fogo em cima do carro no turista, lá foi uma correria danada, sabe? E aí o sinal está verde, tem a faixa de pedestre, o cara põe o pé na faixa de pedestre, o sinal está verde, a pessoa para no meio e não sabe se ela vai, se ela volta. Está bem difícil. A Avenida Roberto Silveira está complicada, não era para ser assim, precisa de uma solução. Aí agora tem a questão dos jipes, sabe? Eu não sou contra jipe, não sou contra van, sou contra ninguém ganhar dinheiro, gente. Só que ali na avenida, aquela quantidade, 8 jipes na vaga de veículos, não foi aprovada uma lei do rotativo, porque o paratiense parava o carro ali e não tirava? Então, por que agora os jipes ficam ali? Tem que ter um lugar para esses jipes. Ali não é o local. Aí ninguém estaciona, que um monte de carro em fila dupla, carros da Guarda Municipal e carros da Polícia Militar. Está errado. Eles são os primeiros que dão exemplo. Está errado. Precisa resolver isso. Então, isso é o que eu falo, só fiscalização, gente. Fiscalização é um mal necessário, que vai fazer a coisa funcionar. Agora, se não fiscalizar, não adianta. Eu queria também chamar a atenção para o impacto ambiental do turismo em Paraty. Está bem complicado. Eu tenho recebido algumas fotos no WhatsApp de moradores do Curisco, moradores do Penha, sabe? O lixo que vai, ele não volta. Tá bem complicado isso. E enche de gente. Onde essas pessoas vão? Não tem um banheiro lá no Penha, não tem nada. Tem um banheiro agora do estacionamento lá do lado do Nilson lá, né? Mas tem que ver essas questões todas.
Eu não sei como a coisa está funcionando, mas precisa resolver isso, sabe? Tá complicado, daqui a pouco a gente não vai ter mais cachoeira, não. Eu queria também lamentar, mais uma vez, esses acidentes automobilísticos, preocupam muito, cada vez acontecendo mais. Então, precisa fazer alguma coisa, gente. Eu não sei bem o que fazer, abrir uma discussão sobre isso. A gente precisa debater mais essas questões. Tem os taxistas reclamando agora que parece que tem carros que estão usando plaquinha de Uber, mas não são Uber, estão cobrando o mesmo valor do táxi. Tem uma briga aí. A gente precisa ouvir um pouco mais essas pessoas, os taxistas e o pessoal do Uber, entender o que está acontecendo, para a gente poder resolver. Vereadora Flora, parabéns pela indicação do chafariz. Bebi muita água naquele chafariz ali, hein? Jogando taco em frente à prefeitura. E importante, sim, fica ali bem escondido. O bairro do Pontal, eu falo assim, para nascer, nasce no Pontal. Você morre, você vai para o Pontal. Vai na praia, você vai no Pontal. O Réveillon é no Pontal. Você morre, é velado no Pontal. E o Pontal não tem um lugar para uma criança jogar uma bola. E já foi um local que tinha um campinho, todo mundo cresceu jogando bola ali da cidade. É um bairro que não tem mais nada, acabou. E prefeitos daquele bairro foram vários também. Pontal pede socorro. Pontal é um bairro que, quando tem evento, como teve no Carnaval, isso também é uma coisa para se discutir. Porque para que fazer decreto, gente, se não tem como fazer cumprir? Não adianta. Porque a gente fica nessa situação. A rua da minha mãe é o banheiro da cidade no dia de Carnaval. Durante o Réveillon, agora os 4 dias de Carnaval. Sabe assim? Então, se vai ter o evento, se prepare antes, põe um banheiro químico, faz qualquer coisa. Mesmo que as pessoas não usem o banheiro, pelo menos vai estar ali. Agora, senhoras e crianças convivendo com mulheres e homens urinando no meio da rua o tempo inteiro, isso quando não está fazendo coisa pior. Está muito complicado, cara. Sabe? A mesma coisa que ele diz aqui, gente, eu não sou contra. Cada um faz da sua vida o que bem entender. Sabe? Agora, nós temos alguns locais em Paraty que viraram praça de uso de drogas 24 horas, pô. Praça Chafariz, Praça da Matriz, Largo do Rosário, Santa Rita. Eu não sou obrigado a compartilhar o cigarro de ninguém, a maconha de ninguém, a cocaína de ninguém, a cachaça de ninguém. Mas tem que ser alguma coisa. É proibido, não é? Então tem que se fazer alguma coisa. Infelizmente está assim que está. Eu falo essas coisas, gente, porque eu fico ali sábado e domingo na minha banca de jornal e eu ouço tudo isso de turista o tempo inteiro. Guias de turista, e a reclamação é comigo. E ainda bem que eu estou ali para ouvir. Sabe? Mas, infelizmente, a gente precisa dar as mãos aqui. Ou a Câmara e a Prefeitura entendem que precisa caminhar juntos, a gente discutir e participar mesmo das ações de discussão. Eu não falo de inauguração e festa, não. A gente precisa discutir ações do município. Eu não me incomodo de não ser chamado para festa nenhuma, não. Mas eu me incomodo muito quando tem discussões nesse nível, a gente não pode participar, a gente pode nem dar opinião. Então, eu posso ser o chato, o cara chato, o enjoado, se continuar assim não se reelege, assim que todo mundo fala, né? Mas eu estou aqui para falar desses problemas, cara, porque eu vejo, eu estou ali, eu estou entendendo tudo isso. Me incomoda, pô. Não é possível que ninguém da promoção social veja aquela quantidade de homens jogados o dia inteiro na Praça da Chafariz, abordando pessoas, xingando, brigando, defecando, urinando, ameaçando, gritando, xingando, e os guardas estão na esquina de braço cruzado olhando o trânsito. E ninguém se mete. Até que ponto a gente vai viver assim? É essa cidade que nós queremos? Foi para isso que nós somos eleitos? Para ver a banda passar? Não dá. Então eu fico muito incomodado com todas essas questões, cara. Não está fácil, mas tem solução. O problema vai ser o dia que a gente não tiver mais solução. Aí, porque as pessoas de bem vão abandonando, daqui a pouco ninguém vai querer mais. Ninguém vai querer mais se candidatar a nada, ninguém vai querer mais trabalhar em nada. Porque sempre é isso, é ridicularizado, é ofendido, é agredido, não pode reclamar, não pode questionar. Está muito difícil ser político em Paraty. Sabe? Porque as pessoas acham que tudo que legal pode. O cara abriu o evento, abriu o bar dele lá. Foi para o Facebook, reclamou, fizeram um fake news aí reclamando que outros 2 estavam abertos, abriu, deixaram o cara abrir também. É assim, pô. Não pode, é decreto, tem que cumprir. Aí a gente passa por quê? Aí passou na Câmara. Decreto não passa pela Câmara, eu tenho que estar falando isso toda hora para as pessoas. Sabe? É muito triste, eu estou muito preocupado com a cidade, entendo, essas críticas são construtivas, eu não estou aqui falando mal da cidade, não. Estou dizendo que a gente precisa arrumar. Tem jeito. Mas eu tenho medo, uma hora não tenha mais jeito. Aí não vai adiantar mais nada. E a gente falhou em estar representando a população aqui.
Com a palavra, o vereador Marquinhos. Com a palavra, o vereador Tunico. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Falar rapidamente das nossas indicações. Como os demais colegas também sempre estão na rua, né, a população vem a nós aí pedir o socorro e a gente usa aí o nosso mandato para estar fazendo as indicações e solicitações às secretarias, né, competentes. A gente vem solicitar aí, né, igual aconteceu em algumas comunidades, a troca de lâmpada convencional por LED lá no sertão do Taquari, concreto comunitário ali na estrada, no Saco Grande, ali em frente à entrada do Santa Clara, e também pedindo drenagem e urbanização ali na Rua da Pedreira, aquela rua que liga ali Pedras Azuis a Campinho, e a rua principal também da Prainha. Eu tive a oportunidade de estar na Prainha lá e no final de semana pegamos uma chuva forte lá e aquilo alaga tudo. Então, concordo com o Rodrigo quando ele fala que, né, tem algumas comunidades que têm esse conflito, igual Serraria, né, São Roque, Taquari, Barra Grande, mas o poder público tem que entrar em ação, não tem jeito, né, são brigas judiciais que vão entrar aí anos afora aí, e precisamos aí dar atenção à população. Quando fala em acessibilidade, pegar um gancho aqui na fala do nosso amigo Rodrigo, também fico preocupado. Eu acho que a casa, nós temos que nos unir e ver em relação, gente, as pessoas com deficiência em relação à escola. Né? Foi feito um concurso público para 30 funcionários, onde nós já temos 122 crianças que precisam desse apoio. Esse dia eu vi no Facebook, e se eu não me engano, acho que é na Barra Grande, uma criança que precisa de Libra. E a mãe pedindo socorro no Facebook. Eu tive a oportunidade de visitar a creche do sertão do Taquari e a escola do Taquari, onde necessita de uma ampliação, porque, né, às vezes a gente é até criticado quando pede um container para servir de modo paliativo, né, até que se construa, porque tem que existir licitação, projeto e tal, e às vezes a população não sabe como que funciona na verdade, né, essa parte burocrática. E eu fico preocupado, porque 30 vai dar a atender 60 e vai ficar 62 crianças desassistidas. Como que nós, como a Casa Legislativa, podemos aí, né, ver com o Executivo em aumentar o número de vagas, já que vai, né, diz que tem uma tal de reforma administrativa que ainda acho que não chegou nessa casa. Então, assim, fico preocupado porque, gente, só quem tem uma criança com deficiência que sabe o que a gente está falando. Eu falo porque eu tenho uma sobrinha de 19 anos, que é autista severa. Então, assim, entendo a briga dos demais colegas aqui. Não é briga, né? É pedido para que se resolva. Então, pegando esse gancho aí, que nós, como Casa Legislativa, procurar o Executivo, de que forma vamos resolver isso? Né? E aproveito até para agradecer a secretária de Educação, né, no projeto Escola Viva. São Roque está recebendo lá manutenção e, como falei com ela pessoalmente também, façam uma visitinha na creche do sertão do Taquari. Né? O ventilador não estava funcionando. Né? Então, assim, a gente sabe que tem demais escolas, a gente sabe que são, acho que, se eu não me engano, 36, né, Flora, escolas, né? Vai demorar a chegar um pouco, mas vamos fazer essa visita. Eu acho que isso é importante, né? E a ampliação lá do Taquari, vamos ouvir a diretora do Taquari, né, para poder dar uma atenção no projeto, de que forma, para aproveitar melhor o espaço. Então, assim, a gente tem que se aproximar das pessoas para entender, né, a necessidade de quem passa todos os dias. Então, fica aí o meu apelo, né, tá o Alex aí do Executivo, vamos tentar solucionar, porque num calor desse, né, sem ventilador, no mínimo. Então, assim, né, hoje conversei lá até com a diretora, parece que ela conseguiu 2 ventiladores, a gente ligou lá para o Tiãozinho para dar uma atenção, que o Tiãozinho que está fazendo essa manutenção na educação, para que se possa estar sanando esse problema aí. Fora isso, agradecer, né, aos colegas que votaram a favor das nossas indicações e da nossa moção. Né, o Diego
O pessoal aqui conhece, é filho do Fabrício Diego, gente. Ele tem um dom de fazer aquelas miotas, né? Então, assim, é uma renovação aí da nossa cultura popular. Então, acho que essa moção é para incentivar a criança, o adolescente, para ele seguir naquele caminho. E, né, a gente acompanha de perto, vê isso. E, assim, muito obrigado aí pela votação de vocês. Também pelos agraciados, né? Tivemos aqui, nós de primeiro mandato, a primeira oportunidade de agraciar pessoas, né, pessoas próximas da gente. E agradecer também aí o voto de vocês aí, que foi super importante na nossa caminhada. E, fora isso, só essas minhas palavras. Queria registrando também aqui a presença do nosso amigo Zé Pital, aí, ex-vereador. Com a palavra, vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, à mesa, os demais colegas, pessoas que nos honram com a presença. Em especial o ex-presidente da casa, o Rangel, e o ex-vereador Zé Pital também com a gente aqui. Sempre uma honra tê-los aqui conosco. Eu quero dar início também agradecendo a votação dos colegas aí nas nossas indicações, requerimentos, aproveitando até a presença do Alex aqui representando o governo. Umas 2 semanas mais ou menos nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o representante do Sicomércio, o Esselmar, ali no gabinete do prefeito, para pensar em algumas possibilidades de cursos, de colaboração tanto do Sistema S, quanto a FEComércio e a Coordenadoria da Juventude, na Casa da Juventude, ali na Ilha das Cobras, e em outros espaços públicos também. Avançamos bastante e em breve anunciaremos aí algumas possibilidades. A gente aproveita hoje, faz um requerimento a Sicomércio e a FEComércio, destinado aí ao Esselmar, para que a gente também receba aqui em Paraty, o mais rápido possível, os ônibus que o SESC e o SENAC possuem de cursos gratuitos aí para a nossa população. A gente sabe que é muito rápido, e a fila deve ser gigantesca, mas a gente pôde conhecer aí a carreta escola modo PET, o Odontosesc, Sesc Mulher, e outros que serão bastante úteis aqui em Paraty. A gente sabe que o Alex, desde o seu período como secretário de Assistência Social, tem buscado essa parceria para estar conosco aqui na cidade. Também complemento e agradeço a votação dos colegas com relação à audiência pública relacionada à acessibilidade. Alguns grupos nos procuraram recentemente, passando algumas questões que muitos de nós já conhecemos há bastante tempo e é defendida quase que todas as sessões pelo colega aqui, vereador Rodrigo, e demais vereadores dessa casa também. O intuito da audiência é exatamente esse, de poder trazer o assunto à tona com mais ênfase e o diálogo aqui para dentro dessa casa com algumas secretarias para que a gente pense aí e exija respostas mais rápidas a alguns temas, tanto na escola, através da Secretaria de Educação, a Secretaria de Turismo, algumas possibilidades para o Centro Histórico, e por isso também estamos convidando o IFAM para estar presente aqui, para a gente ver quais possibilidades podem ser de adequação no Centro Histórico podem ser feitas, e por aí vai. Acredito que a participação de todos e essa cobrança mais enfática e trazer à luz alguns debates é muito importante para que a gente avance, apesar da lentidão em muitos desses processos. Quero agradecer também algumas indicações nossas que foram atendidas, como a limpeza do bairro da Ponte Branca recentemente, hoje completando ali o Canto Azul e Canto Verde. Quero agradecer também e dizer que estive presente ali junto com a vereadora professora Flora na Ponta Negra, na inauguração do subposto da comunidade. A gente fica muito feliz, a indicação que nós fizemos recentemente, e também hoje encaminhando para casa, que foi lida, a votação com o nome do posto de saúde ali, em homenagem a Benedita Maria Conceição, que foi a primeira e única parteira ali da localidade. Foi muito legal ver ali a animação e a empolgação de toda a comunidade, não só com o subposto, mas também com a recuperação de algumas trilhas, recuperação de algumas pontes, o início do processo de saneamento básico da comunidade com a distribuição de mais de 100 biodigestores e também a reforma da escola municipal da Ponta Negra, que foi anunciado ali na localidade. Então a gente fica muito feliz com essas várias frentes ali, possibilidades para o bairro,
e a gente vê a animação e a empolgação dos moradores ali. Quero também ressaltar a importância da gente, o vereador Rodrigo falou aqui da Rio Santos, e a gente tem visto ali a obra da Paraty Cunha também. Acredito que a vereadora professora Flora falou recentemente, outros vereadores, da demora de alguns processos ali na estrada. A gente está muito feliz com a obra que está sendo realizada, feliz demais. Eu acho que vai ser um grande avanço para a população ali, ver algumas daqueles trechos que eram muito difíceis, algumas obras que eram demoradas. Mas agora a gente está também preocupado com a demora da conclusão de algumas áreas que foram prometidas. No final do ano passado, a gente teve numa reunião com alguns representantes do consórcio ali, e eles nos garantiram que até o fim de janeiro já estaria tudo pronto até o Pantanal. E a gente passou com um dado agora. Então, algumas coisas a gente fica preocupado. A construção da nova ponte na Ponte Branca, maravilhosa, a duplicação. Só que aí a gente foi ver o processo. Vai construir uma ponte nova, duplicada, e a antiga vai continuar ali. Então, a gente vai ter praticamente 3 pontes enormes na Ponte Branca. Então, a gente está também encaminhando um ofício hoje para a empresa, para que a gente tenha um debate com os moradores ali do bairro. A gente não vê muito sentido no formato, e não foi nos apresentado antes, para que a gente pedisse a modificação. Agora a obra já começou ali, mas pelo menos que a antiga seja demolida depois do processo da construção da nova, e não fique ali um esqueleto não utilizado no local. Então, o que foi dito é que vai ser para pedestres e ciclistas, mas só que uma ponte para pedestres e ciclistas, do lado de uma ponte gigante, eu acho que não faz muito sentido, mas a gente vai dialogar ali e ver de que forma que a gente pode trabalhar. E aí eu encerro também falando sobre... o vereador Tunico falou sobre a creche que esteve, aí falou mais da questão da pessoa com deficiência, mas aí lembrando também da questão de vagas. Tenho debatido com a professora Gabriela, levado a ela algumas queixas de alguns bairros, algumas pessoas, na falta de algumas vagas. A gente sabe que foi inaugurada a creche do Parque Verde, que já foi um avanço sensacional. A gente tem essa creche do Jabaquara, que está sendo construída. A gente tem a Laranjeiras, que vai ser inaugurada, a sala lá também de creche. Só que a gente percebe que isso é uma demanda que nunca vai acabar, né? Porque o número de crianças nas cidades... Isso. Vai sempre aumentando, e é importante a gente ter esse diálogo aberto aí também, para a gente ver possibilidades e oportunidades, porque... aquilo que a gente puder colaborar para que as mães estejam trabalhando, para levarem renda para suas famílias, isso é fundamental. E encerro falando que essa semana recebemos a visita do deputado federal Molon aqui na cidade. Ficamos felizes de mostrar alguns equipamentos para ele, inclusive levamos na Ilha das Cobras, na Casa da Juventude, no hospital, em outros espaços, aqui na Câmara também, um ciranda de ideias debatendo políticas públicas. E agradecê-lo pelas emendas parlamentares que foram enviadas, e que a Lucineide hoje pela manhã já me ligou dizendo que estavam liberadas, tanto R$100 mil para a Coordenadoria da Juventude, equipar toda a Casa da Juventude, com a possibilidade de cursos, etc., e também os R$200 mil para a Secretaria de Saúde, especificamente para equipamentos do CAPS. Isso é um pedido feito por nós, que a gente fica muito feliz também. E as emendas do deputado Chico D'Angelo, que também foram liberadas, R$400 mil para cursos de capacitação através da Coordenadoria e da Secretaria de Cultura e outras secretarias, que vai ser muito importante em vários equipamentos, e R$500 mil também para a Secretaria de Saúde, através de insumos e etc. Então, a gente fica feliz com essas parcerias que geram frutos reais e poder colaborar de alguma forma com o nosso município. Essas são minhas palavras. Uma boa tarde. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor
ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 1 de 2000. Não, é o quê? Projeto de lei número 100 de 2021 dispõe sobre a denominação do cemitério da localidade do Pouso da Cajaíba para Fortunato Pedro Generoso Elesbão. Autoria da vereadora professora Flora. Primeiro. Projeto de lei de número 001, né? 100. Projeto de lei de número 100 de 2022 está em primeira discussão, com a palavra a vereadora Flora. Só para explicar que o senhor Fortunato foi o primeiro caiçara a ser enterrado lá. Ele morreu em 1930, segundo a memória dos próprios moradores, que fizeram um abaixo-assinado solicitando que o nome do cemitério fosse o nome dele. E quero dizer que, além do nome, nós vamos reiterar a nossa indicação de limpeza do cemitério, porque ele não está em condições de uso. Infelizmente, saiu na frente o nome do que a revitalização do cemitério, mas um tem que ser junto com o outro. Eu visitei senhores de idade que querem ser enterrados lá. Eles já falam abertamente sobre a sua própria morte, porque ela é inevitável, vamos dizer assim, para todos nós. Então, o significado de um cemitério lá para eles é muito grande. E eu acredito que a gente possa, junto com o nome, conseguir uma revitalização do cemitério, tá? Então, foi feito um abaixo-assinado, foram eles que escolheram, e nós fizemos só essa ponte entre a prefeitura e a população. Muito obrigada. Projeto de lei de número 100 de 2021 continua em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em primeira votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei de número 100 de 2021, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei complementar número 002 de 2022 dispõe sobre a revisão salarial dos servidores da Câmara Municipal de Paraty. Projeto de lei complementar número 002 de 2022 está em primeira e segunda discussão. Projeto de lei está em primeira e segunda votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 002 de 2022 está aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando as palavras dos vereadores inscritos. Com a palavra a vereadora professora Flora. Voltando aqui na plenária, agora eu tenho poucos minutinhos, né? Falei pouco, tá vendo? Vou falar pouco de novo. É um grande prazer sempre poder externar as nossas ideias. Gosto muito de escutar os meus colegas falando, porque sempre me fornecem ânimo e ideias. Muito bem. Então, vamos lá. Quero fazer uma menção, que amanhã é o Dia da Mulher, tá? É um dia muito importante, que hoje em dia, graças a Deus, reverenciamos cada vez mais e podemos, além de refletir, comemorar alguns avanços que não são plenos, que não são suficientes, mas sensivelmente melhores do que as nossas mães e avós, sem dúvida. E quero dizer também que faço aqui um apelo sincero e assim um pensamento sobre as mães ucranianas, que estão numa situação, as mulheres ucranianas estão numa situação muito difícil.
Eu me imagino mãe refugiada, com um filho pequeno, e não é fácil para ninguém em vida normal, o que dirá numa situação de guerra. Então, gostaria de fazer essa menção. Quero dizer que a gente votou agora o aumento da Câmara. Gostaria que todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país tivessem a mesma oportunidade de ter um salário digno e de ter um salário condizente com o seu trabalho. Estamos sabendo aí que a gente tem os R$500 de aumento e que, se Deus quiser, vamos receber o nosso reajuste salarial aí todos, né? E o Rodrigo falou sobre o decreto da Covid. Sabemos que vai ter um novo decreto. O prefeito Vidal já assinou da opção de uso de máscaras, né, da flexibilização devido ao sucesso do combate à Covid, e reforçamos aqui para as mães levarem os seus filhos para vacinar, porque é o único gargalo que a gente tem de fato agora, é a questão da vacinação infantil. Então, a gente tem mais essa barreira para cumprir, e eu chamo e conclamo a todos. A audiência pública de acessibilidade, Rodrigo, espero profundamente que a gente possa reunir todas as leis que falem sobre o assunto, discutir elas e poder cobrar as que já existem. Com certeza tem lei boa que não emplacou, e que a gente unir tudo numa só. Principalmente porque agora a gente vai ter o Conselho Municipal do deficiente, se Deus quiser, da assistência social, vai ter esse braço, e a gente vai poder incidir sobre esse assunto. Outro assunto também que eu gostaria de falar, que o Conselho Municipal de Turismo já está funcionando nos nossos novos moldes. Agradeço aos colegas, porque a gente acabou fazendo um Conselho de Turismo mais legal do que foi apresentado pelo Executivo, e acho que o pessoal está funcionando e está satisfeito. Então, são essas as minhas palavras. Tenho a dizer que o nome das ruas da Várzea também foi escolhido pelos moradores, com certeza, e peço para os colegas analisarem as nossas justificativas sobre declarar a ciranda como patrimônio imaterial de Paraty, uma vez que já é considerado um patrimônio no estado do Rio de Janeiro. A gente só transpôs para a localidade, e lembrar que a ciranda não é só a ciranda, é uma manifestação, é uma dança, é um saber e fazer, é sempre uma fala histórica. Hoje em dia não é só documento que fala história, não. As manifestações são consideradas legítimos documentos históricos, e a perpetuação delas também é um documento. Então, são essas minhas palavras. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Marquinhos. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde.